Cultura pós-pandemia. O programa Amigos da Arte traz nessa série a esperança do ressurgimento do belo, do sensível, das emoções, através da arte e da cultura. Nossos convidados abordam fatos históricos, aspectos científicos e estruturais que sugerem uma luz no fim do túnel, para que ao final desse ciclo tenhamos a esperança de renascer mais fortes e evoluídos. Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série Cultura pós-pandemia, para que vocês possam imaginar o que vai acontecer, né? Eu acho que está todo mundo aí em casa já imaginando como é que vai ser a hora que tudo isso acabar, né? Como é que vai ser o novo normal, que tanto se fala. Será que realmente vai mudar alguma coisa? Os meus convidados, eles trazem uma visão histórica, um pouquinho do que já aconteceu, como é o caso da nossa convidada de hoje, a Maria Edith. Ela é professora de artes e ela vai trazer um pouquinho, é muito interessante, um pouquinho não, muito do que aconteceu através dos tempos aí, né? A história da arte, a história da nossa cultura. Então é bem legal a gente ficar de olho nisso para poder ter mais esperança a cada dia que passa, de que depois que tudo isso passar, a gente vai estar ali e a gente vai conseguir passar por isso, se reerguer de uma forma ainda melhor. Vamos acompanhá-la? Olá, meu nome é Maria Edith, sou professora de arte e eu fui convidada pela Ana Beth para participar do Amigos da Arte. E a ideia é fazer uma relação entre a arte e os períodos de pandemia da nossa história, né? Então, nesses períodos onde a gente fica em isolamento social, a arte ela vai aflorar, porque é através da arte que a gente consegue colocar para fora aquilo que está no nosso íntimo, aquilo que está mais lá no fundo, né, daquilo que a gente sente. Então, é normal, né? Desde a pré-história, o ser humano já coloca os sentimentos dele através da imagem, através da arte, da dança, da música. Então, isso é uma coisa natural da gente. E nesses períodos, é óbvio que a arte vai se manifestar, ela vai aflorar muito mais. Então, a gente está vendo, né, nesse momento, que está crescendo muito as pessoas se expressando através da arte. Então, as pessoas retomaram atividades de artesanato, de desenho, de pintura. Muitas pessoas estão voltando a tocar instrumentos, né? Eu, por exemplo, na juventude eu tocava violão e cantava. E depois, com a vida, eu acabei parando, né? Então, meu violão acabou ficando quietinho lá, né? E agora, com esse isolamento, eu tô retomando isso. Então, eu voltei a tocar, voltei a cantar, coloquei alguns vídeos na internet, as pessoas estão interagindo, tem pessoas que chegam a pedir música para eu cantar. Então, é uma coisa que hoje está muito, assim, as pessoas estão tendo tempo para fazer aquilo que elas gostam e que, por conta da correria do nosso dia a dia, né, a gente acabava deixando de lado. E agora a gente está retomando tudo isso. E a arte, ela é uma forma da gente expressar aquilo que está aqui dentro, né? A gente coloca aquelas angústias, aquele medo, essa fragilidade frente à morte, né? E através da arte a gente consegue lidar melhor com tudo isso. Então, ao longo da história, a gente vê que todos esses períodos de grande crise, de pandemia, de guerra e de tudo mais, teve mudanças radicais, né, no mundo da arte e na cultura mesmo das pessoas, né, na cultura social. Porque
mexe muito com a gente, né? Mexe muito com o nosso interior. Então, por exemplo, falando de história, né? A gente tem na época da peste bubônica, né? Que foi entre 1347 e 1351, né? Que é chamada também da peste negra. Nesse período, nós tivemos o surgimento do Renascimento, né? Que foi uma mudança radical, tanto na arte quanto nas ciências, na medicina. Então, foi como o próprio nome diz, né? O mundo renasceu. Ele estava parado na época da Idade Média, em que tudo estava estagnado, né? Tudo era proibido, tudo era impróprio. E aí, depois desse período da pandemia, da peste bubônica, as pessoas que já estavam com aquela vontade de mudança, de retomada, né, da cultura, do conhecimento, ganharam força, porque a partir daí a probabilidade de morrer era muito grande. Então, o que se tinha a perder? Não se tinha nada. Então, você quebrar normas e quebrar regras a partir dessa visão, né, frente à morte, uma coisa simples. Então, teve toda essa mudança dentro da vida das pessoas, né? Aonde no Renascimento eles passaram a observar melhor cada detalhe, a estudar, a analisar, a registrar os conhecimentos que tinham sido perdidos durante a Idade Média, né? Então, o Renascimento, ele fez as pessoas voltarem às suas origens, né? Voltar a ser um ser humano que busca o conhecimento, que busca o estudo e que até então tinha sido cortado isso, né, do ser humano. Então, toda essa crise, todo esse período da peste bubônica fez com que as pessoas quisessem renascer depois disso, renascer de uma forma melhor, né? E na arte, a gente tem o destaque do Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael, que nessa época viviam na Itália, né? Na região da Toscana, que foi aonde teve o maior índice também, né, da peste bubônica. Foi ali que teve o pico de morte de pessoas. Parece que a gente está vendo um replay, né? Mas então, então foi lá que a coisa estourou. E foi ali também que estourou o Renascimento. Então a gente consegue perceber que existe realmente uma ligação entre essas mudanças, né, e todo esse processo da pandemia. Depois disso, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, né, que foi por volta de 1914, 1918, e que em seguida veio a gripe espanhola, que foi até 1920, né? Nesse período, até aí, a sociedade vivia um glamour, que era o período da Belle Époque, que era roupas suntuosas, o luxo, a vida urbana, o entretenimento estava em alta, né? Foi quando surgiram os cabarés na Europa, os cinemas. Então, a vida social era muito intensa nesse período. E depois da guerra e da gripe espanhola, não tinha sentido nessa riqueza, nesse luxo todo, né? Então, foi quando veio a arte moderna. A arte moderna, ela veio quebrar com toda aquela arte clássica, né, que veio lá do Renascimento, e ela começou a desenvolver uma atenção maior aos sentimentos, às sensações, às emoções, porque o valor material ali, a riqueza e o luxo não tinham mais sentido. Então, o que fazia sentido agora eram as emoções, aquilo que a gente sente, a empatia que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor, né, e que estão sofrendo
perdas materiais da guerra e perdas pessoais das famílias e das pessoas que estavam ali à sua volta morrendo pela peste, né? Pela gripe espanhola. Então, isso fez renascer uma série de mudanças. Na arte, a gente teve algumas fases a partir disso. O expressionismo, que valorizava a cor, né? A cor passava a expressar um sentimento. Então, uma pessoa que estivesse triste, ela seria retratada com uma cor verde, que era para mostrar realmente essa cor fria, né? Essa tristeza que ela estava sentindo. Depois a gente teve o cubismo. O cubismo, ele quebrava as imagens, né? Porque era essa destruição que eles estavam vendo. Depois disso veio o dadaísmo. O dadaísmo, ele retratava o absurdo, ele retratava aquilo que tinha perdido o significado, né? Então, era uma arte totalmente despojada de qualquer coisa, né? Era uma arte livre, totalmente livre. Ele chegava, usava diversos materiais, usava recortes de jornal, imagens diversas, pintura, tinta, misturava todas as técnicas, não tinha uma regra definida, né? Era uma coisa assim espontânea daquele momento, do que desse vontade de fazer, né? Por quê? Porque as coisas tinham perdido sentido, né? Era tanta destruição e tanta morte que não tinha mais sentido para nada. E isso acabou refletindo na arte também, né? Depois disso, a gente teve, em 1920, o surgimento da escola Bauhaus, na Alemanha. Essa escola Bauhaus, ela deu uma modificada geral na arquitetura e no design dos objetos, né? Por quê? Porque tinha tido uma destruição muito grande e as cidades tinham que ser reconstruídas, mas não tinha tempo para ficar fazendo construções requintadas, cheias de detalhes, com um monte de escultura. Não dava. Tinha que ser coisa rápida, prática e de baixo custo, né? Então, essa escola Bauhaus, ela desenvolveu todo um processo de arquitetura que a gente chama de clean, né? Uma coisa mais limpa, uma coisa mais rápida, mais simplificada e eficiente, né? E tem uma certa beleza também, né? Então, isso foi o que transformou a arquitetura numa coisa mais prática e mais funcional, né? Então, a arquitetura ela tinha que ser funcional para esse período de reconstrução das cidades, reconstrução dos países, né? Então, isso foi uma mudança também bem importante que veio e que permanece até hoje, né? A arquitetura de lá para cá ganhou outra forma de visão, né? Bom, no Brasil, nós tivemos também uma influência forte, que foi a Semana de Arte Moderna de 22, né? Os nossos artistas haviam ido para a Europa para aprofundar nos seus estudos de arte, e lá eles conheceram essa arte moderna, né? Só que quando eles chegaram lá, a arte moderna lá já era antiga, né? já tinha se passado várias fases. Então, quando eles chegaram lá, eles conheceram tudo de uma vez só, né? Eles não foram vivenciando cada evolução, cada fase. Foi tudo um pacote completo. Quando eles voltaram para o Brasil, eles resolveram criar a nossa arte moderna, valorizando aquilo que nós temos no nosso país, né? As nossas cores, o nosso folclore. E aí, então, na Semana de Arte Moderna, eles começaram a quebrar aquela cultura da arte acadêmica, né? Da arte clássica, e fazer uma arte mais voltada para aquilo que é nosso, misturando, né, um pouquinho com o que eles já conheciam. Então, surgiu um movimento a partir daí da antropofagia. Antropofagia é o homem que come, né, traduzindo assim. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo esse conhecimento da arte moderna que eles trouxeram de lá da Europa, pegaram todo o conhecimento da arte clássica, pegaram todo o conhecimento da arte brasileira, incluindo a arte indígena e a arte afro, né? E deglutiram tudo isso
e conceberam a arte moderna brasileira, que é uma arte assim muito nossa, não tem nada igual no mundo, né? Então foi uma grande mudança também que veio depois dessa pandemia da gripe espanhola, né? Logo em 1922. Depois disso, nós tivemos também um período muito importante que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial não tivemos uma pandemia, mas foi uma crise muito forte, né? A maior quantidade de pessoas que morreram num único evento foi na Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram no mundo todo. Então, isso criou um forte impacto também, né? E também gerou uma mudança dentro da arte, que foi a arte contemporânea, né? Que foi uma forma também de retratar aquilo que estava sendo visto naquela época. E o que estava sendo visto na época da Segunda Guerra Mundial? O horror. Era a bomba atômica, era o nazismo, que tinha mortes bárbaras e absurdas, né? E isso, como seria retratado na arte? Não tinha condições de você retratar aquilo que você vê, né? Porque no Renascimento você observava aquilo que você via e você retratava como se fosse uma máquina fotográfica, né? O mais próximo possível do que os nossos olhos veem. Depois, na arte moderna, eles retrataram sentimento, eles retrataram emoção através das imagens, mas diante desse horror da Segunda Guerra Mundial, não tinha o que retratar, né? O sentimento e as sensações tinham que ser representadas dentro da arte, mas como? Aí então surgiu a arte abstrata, que é a ausência de imagem, é a ausência de significado. Então foi aí que nos Estados Unidos, que na época era o auge da arte, teve o Jackson Pollock, que fazia uma pintura, que é o que a gente chama de uma pintura gestual. Então ele pegava a tinta, né, ele molhava o pincel na tinta e ele jogava essa tinta na tela que ficava no chão. Então a arte aí, ela se expressava através do corpo. Então, quando eu não tenho o que falar, eu vou transmitir através de atitudes. Então, essa é a arte, o começo da arte contemporânea, né? Então, eram gestos que mostravam aquilo que a pessoa estava sentindo lá dentro. Aí a gente tinha uma sobreposição de cores, de linhas, né? E não existia mais uma narrativa na imagem, né? A arte já perdeu a forma de expressar uma história, de expressar ela expressava simplesmente um sentimento através do gesto, né? Essa narrativa que existia na imagem se perdeu, porque não tinha mais o que contar. O negócio era tão trágico que não tinha por que expressar isso, né? Bom, enfim, agora, fazendo um paralelo com o que nós estamos vivenciando hoje, né? Então, a arte hoje, assim como tudo que nós estamos vivenciando, está muito ligada à tecnologia, né? Hoje, nós podemos dizer que estamos entrando numa era digital, né? E assim como a gente está tendo relacionamentos com outras pessoas através de aplicativos, né, de reuniões em teleconferência, a gente também tem acesso ao conhecimento através de cursos que a gente pode estar fazendo agora online. A gente tem a educação, né, que está sendo online através de plataformas, através de uma série de recursos tecnológicos, né, que estão permitindo com que o ensino-aprendizagem continue se desenvolvendo, mesmo cada um tendo que estar dentro da sua própria casa isolado, né? Apesar desse isolamento social, a gente consegue, né, manter esse contato, não físico, mas esse contato presencial, né? E na arte, a gente tem agora algumas inovações
Então, por exemplo, tem um museu chamado de Can, que é... só um minutinho. The Covid Art Museum, fica em Barcelona, a sede. Mas ele é um museu mundial, onde as pessoas mandam a imagem dos seus trabalhos artísticos, né? Qualquer tipo de trabalho, pode ser pintura, escultura, colagem, qualquer tipo de trabalho você manda usando a hashtag, né? Você coloca a hashtag o nome do museu. Eles lá vão fazer uma avaliação dos trabalhos e aí eles vão postar isso na página do museu. Então, qualquer pessoa pode expor agora no museu, né? No Brasil, nós temos também o nosso museu, que é chamado o Museu do Isolamento Brasileiro, né? Que é a mesma coisa, você usa o hashtag, coloca o nome Museu do Isolamento Brasileiro e manda a sua imagem. Lá eles vão selecionar, né? Vão fazer uma triagem e aí vai postar. E essas imagens, então, elas vão permanecer nesse espaço que é um museu virtual. Mas é um museu que agora é acessível a qualquer pessoa, né? Até a pandemia, por exemplo, se eu quisesse colocar uma imagem de uma obra de arte, de uma obra, né? Vamos dizer assim, uma obra de arte, não uma obra minha, eu dificilmente conseguiria colocar a minha obra no museu, né? Porque você tem que ter todo uma outra estrutura para poder chegar a ter uma obra exposta no museu. Não é nada fácil, né? Você expor. E agora não. Agora esses museus, eles estão de fácil acesso a qualquer pessoa. Então, fica fácil agora eu expor no museu. Se eu quiser mandar o meu trabalho, se você quiser mandar o seu trabalho, você pode mandar e, quem sabe, você vai estar com o seu trabalho exposto lá, né? Então, ficou tudo muito mais fácil, tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais acessível e essa globalização também, né? No museu do Brasil, eu posso ter trabalho de outros países, então hoje tudo está junto, né? A gente consegue ter contato com a cultura, com os costumes, com a arte de todos os lugares do mundo em tempo real, né? Então isso é uma mudança grande e vai ficar, né? Os trabalhos, as pessoas que estão trabalhando em casa não estão mais indo no escritório, na empresa. Isso também provavelmente vai ser uma coisa que em alguns setores vai ficar também, né? Porque se percebeu que dá certo, né? Então, mesmo que acabar a pandemia, muito de tudo isso que a gente teve que construir para sobreviver durante a pandemia vai permanecer ou vai se adaptar, né? Então, nós vamos ter uma mudança grande, mas eu creio que essa mudança vai ser agora dentro dessa parte da tecnologia, né? Então, nós vamos nos adequar a trabalhar com toda essa tecnologia e o acesso que essa tecnologia nos dá, o acesso a várias coisas, né? O acesso a todo lugar do mundo, a outras pessoas de vários lugares. Então agora nós realmente estamos cada vez mais globalizados, né? Todo mundo tendo contato com o mundo todo. Então isso eu acho que é uma marca nossa agora. E esse relacionamento via tecnologia, que é uma coisa que também eu acho que veio para ficar, né? Então seria isso. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que agora nós estamos na hora de renovar, né? De trabalhar velhos conceitos, né? Velhos hábitos, velhos pensamentos e buscar encontrar a nossa felicidade com o que nós temos agora atualmente, né? Porque o objetivo do ser humano é ser feliz, né? A arte está aí para
que a gente possa expressar aquilo que está lá dentro de nós e que a gente possa se sentir feliz fazendo isso, né? Então, eu acho que o grande objetivo do ser humano é estar feliz independente da situação em que ele se encontre, buscar essa felicidade em qualquer situação, né? E a arte contribui muito para isso, né? A arte nos traz alento, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz uma série de sensações boas. Então, eu espero que nós possamos passar rápido, né, essa fase, que fiquemos todos bem e tudo de bom para vocês. Agradeço novamente a Anabete pela oportunidade de estar aqui e um beijo virtual para todo mundo, um grande abraço virtual e que a arte esteja sempre com vocês e comigo também. Até mais. Olá, tudo bem? Complementando, né, o que a gente veio falando sobre esse período de isolamento, eu vou cantar uma música para vocês, né? Então, nesse período, muita gente está aproveitando para resgatar antigos hobbies, antigos prazeres, né? E eu também. Quando eu era jovem, eu tocava violão, cantava e gostava muito de fazer isso, né? Só que depois, com a correria da vida, a gente vai deixando os nossos hobbies de lado, né? Aí a gente tem que trabalhar, casa, tem filhos, tem que cuidar de uma série de responsabilidades e aquilo que a gente gosta, os nossos prazeres vão ficando para trás. E agora, com esse período de isolamento, que a gente tem que ficar em casa, acaba sobrando tempo, dá para resgatar esse tipo de coisa, né? Então, muita gente está aproveitando para colocar a arte na sua vida novamente, ou até para começar a fazer algumas atividades de arte. Então, algumas pessoas estão bordando, outras pessoas estão pintando, tocando instrumento, cantando, né? É uma forma da gente relaxar, né? Se distrair um pouco, sair dessa tristeza, desse estresse, desse período de pandemia, que acaba mexendo muito com todo mundo, né? E a arte, ela é uma forma de fazer a gente se sentir melhor, né? Da gente conseguir colocar para fora o nosso sentimento. Essa música que eu vou cantar é uma música antiga, mas a essência da vida não muda, né? O que era ontem é hoje, vai ser amanhã. Então, é uma música do Ivan Lins, chamada Novo Tempo. O novo tempo sempre está à nossa frente, com pandemia, sem pandemia, sempre a gente tem novos desafios, novas coisas, né? Agora um pouco mais intenso, porque serão mudanças grandes que a gente vai vivenciar aí pela frente, né? Uma nova forma de ver a vida. E essa música, ela fala um pouquinho sobre isso, né? O que vem por aí? Como serão os nossos novos tempos, né? Então, acompanhe a letra e quem quiser pode cantar junto. Então, vamos lá. Estamos crescidos, estamos
muitos desafios, que seja o melhor, que sejamos felizes e que tudo dê certo no fim dessa história. Tchau, um grande abraço a todos e que venham os novos tempos. Beijos. Pois é, gente, muito legal acompanhar tudo isso que ela falou, né? Eu acredito que a gente vendo tudo que aconteceu e sabendo, né, dessa história, de tudo isso que aconteceu depois, toda essa força artística que veio depois desses momentos tão difíceis, eu acho muito importante a gente estar pensando um pouco nisso para ficar cada vez mais positivo, para que a gente possa ter aí essa positividade, né, esse pensamento bom para passar esse restinho que a gente ainda tem desse confinamento, desse momento difícil, mas que a gente consiga, depois de tudo isso, realmente fazer o melhor que a gente pode e talvez até encontrar rapidamente aí o sucesso, né, através do nosso trabalho, aí o pessoal da arte, o pessoal da cultura. Muito obrigada, Maria Edith, por tudo que você veio aqui nos contar, por tudo que você falou, pela sua música, pela sua arte. Até o próximo programa e conto com vocês para a gente continuar nessa série Cultura Pós-Pandemia aqui no programa Amigos da Arte. Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece. Team.
the seven seas. 'Cause you and me, we make a perfect team. Hey! Let me be the one to keep you safe and warm, hold you close in a raging storm. We're together, every sky is blue. I just wanna spend my time with you. When the days get short,